voltamos a apresentar Nos Passos dos Bandeirantes, visitando o Centro Histórico de Pirapora do Bom Jesus, nos sertões de São Paulo, de Campos de Piratininga. Terceira e última parte. Para tentar entender o contexto histórico de Pirapora do Bom Jesus, é necessário antes compreender a história da vila de Santana do Parnaíba, que foi fundada em 1580 por Susana Dias e seu filho André Fernandes. Santana do Parnaíba se transformou em um dos mais importantes núcleos bandeirandistas, dominando as principais rotas de penetração do interior do estado de São Paulo, de Campos de Piratininga. Em poucas décadas, esta vila foi convertida em uma capital de viajantes e de aventureiros bandeirantes, absorvendo riquezas conquistadas em um vasto território continental que fazia uma grande circunferência do sul do Brasil, passando por Buenos Aires, Paraguai e findando-se na longínqua região do Amazonas. Bem no começo do século XVII, a cidade mais próxima de Santana do Parnaíba, na direção oeste, era Assunção, no Paraguai, e todo o resto era sertões. Terras posteriormente desbravadas por sertanistas parnaibanos, personagens fundamentais nas delimitações de futuras fronteiras. A antiga vila de Santana do Parnaíba foi o local que abrigou o primeiro grande artista apolíneo, nascido no Brasil, o monge beneditino Frei Agostinho de Jesus. Foi somente a partir do ano de 1643 que este artista apolíneo passou a residir no mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, produzindo suas obras-primas em escultura e imagens que representam as origens do barroco colonial brasileiro. Todo historiador que for pesquisar sobre a cidade de Bom Jesus de Pirapora precisará antes pesquisar no Livro do Tombo da Igreja de Santana do Parnaíba, onde estão registrados as primeiras referências à imagem de Bom Jesus de Pirapora. Desta forma, e não de outra, Pirapora do Bom Jesus está diretamente ligado à Santana do Parnaíba, pelas sagradas margens do rio Tietê e também pelo contexto dos bandeirantes. Continuem firmes aqui comigo em mais um arquivo, explorando o Centro Histórico de Pirapora do Bom Jesus e a sua capela consagrada a Bom Jesus de Pirapora. Vem comigo! Bom dia, pessoal, amigos do canal Legiões de Apolo. E hoje, continuando a Rota dos Bandeirantes, vim aqui na cidade de Bom Jesus de Pirapora, no interior da cidade de São Paulo, de Campos de Piratininga, para fazer aqui algumas imagens, algumas filmagens, algumas tomadas de cenas e também algumas fotografias para complementar o meu trabalho aqui dos Passos dos Bandeirantes, do qual eu já postei aqui no canal alguns vídeos e a gente está fazendo uma sequência então de vídeos seguindo aí os Passos dos Bandeirantes em algumas cidades por onde eles passaram. Esta, por exemplo, é a cidade de Bom Jesus de Pirapora. Além de ser um roteiro bandeirante, é também um roteiro para romeiros e religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então aqui, Bom Jesus de Pirapora, uma cidade tradicional, no culto ao Bom Jesus de Pirapora, do qual discorrerei com vocês na sequência deste vídeo. Agora a gente vai entrar dentro da igreja, filmar um pouquinho ela, mostrar por dentro e em seguida vamos continuar as nossas filmagens aqui na cidade de Bom Jesus de Pirapora, ok? Então vem comigo e vamos em frente. Vamos lá.
Estamos entrando agora na Capela Matriz Histórica de Bom Jesus de Pirapora, localizada na Praça Dom Paulo Rolim Loureiro. A Capela Matriz de Pirapora do Bom Jesus possui duas torres que apontam para o céu e no seu frontospícios, em forma de um triângulo, um pouco para cima da grande porta de entrada, lemos o ano de 1887. Este é o ano que a Capela do Bom Jesus recebeu o nobre e merecido título de Capela Santuário do Senhor Bom Jesus, título dado pelo então emérito bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato de Carvalho, cujo nome está merecidamente perpetuado em cima da grande estátua de São Paulo, que fica em frente à igreja, no nicho do lado direito para quem entrar. Ao entrar na Capela Matriz de Bom Jesus de Pirapora, fiquei bastante maravilhado com toda a sua beleza histórica, tendo ela grandes semelhanças estéticas e artísticas com a Capela de Nossa Senhora de Aparecida. Os fiéis e peregrinos estavam todos chegando para a Santa Missa, o que me deu um certo tempo para poder fazer essas imagens que vos apresento agora aqui no canal Legiões de Apolo. Quase todas as pesquisas feitas nos antigos documentos existentes por outros historiadores revelam que esta construção que vos apresento hoje seria a terceira capela construída neste exato local, sendo a primeira capelinha onde ficou a imagem depois de descoberta. De fato, ela foi providenciada no ano de 1725, um ano após o encontro da imagem do Bom Jesus de Pirapora às margens do rio Tietê. Geralmente admite-se que no dia 6 de agosto de 1730, como o dia da primeira festa do Bom Jesus de Pirapora. Os belíssimos vitrais desta capela Santuário de Pirapora do Bom Jesus foram todos confeccionados a partir do ano de 1950 pela então conhecida firma Conrado Cristais e Vitrais de São Paulo de Campos de Piratininga. A mesma firma soube restaurar maravilhosamente todos, quando em 1993 estavam ameaçados pela poluição que derretia o chumbo entre as várias partes desses vitrais históricos. Cada vitral representado aqui artisticamente representa passagens expressivas dos santos evangelhos. É nas cores e nas formas que estão a expressão apolínea do artista que confeccionou esses vitrais, confirmando a importância das Sagradas Escrituras na vida de todo o católico apostólico romano. Não somente nos vitrais dos corredores do lado direito e também esquerdo, mas também no teto da igreja encontramos obras de arte de grande expressão. Também existem
passagens significativas registradas nesses vitrais, do encontro milagroso e sagrado da imagem do Bom Jesus de Pirapora às margens do rio Tietê e todos os milagres perpetrados por esta crença antiga. De minha parte, quero deixar registrado aqui, nestes arquivos, que dentro desta capela é possível observar muitas obras de artes de grande valor artístico. Notei também que é possível observar relíquias raríssimas dentro desta capela, como esta parede antiga, provavelmente uma parte da estrutura antiga da primeira capela construída aqui. É preciso sempre contextualizar que Pirapora do Bom Jesus está diretamente ligado à vila colonial antiga de Santana do Parnaíba, que foi fundada pela matriarca Susana Dias, neta legítima do cacique índio Tibiriçá, sobrinha de João Ramalho, o fundador de Santo André da Borda do Campo e viúva do vereador da Câmara de São Paulo, Manuel Fernandes Ramos, e seu filho André Fernandes. A antiga vila de Santana do Parnaíba constitui uma das primeiras povoações brasileiras mais antigas a se erguer sem muros ou obstáculos, agregando em seu universo mestiço um extenso conjunto de diferentes etnias. Começando por índios e silvícolas da terra, além de bugres. Em seguida, com portugueses lusitanos e também espanhóis, mamelucos e cristãos novos, como mouros e também judeus. O emérito historiador Rafael Schonck nos dá uma dinâmica perfeita entre a cidade de Santana do Parnaíba do século XVII até o século XIX, contextualizando toda a sua importância às margens do rio Tietê, interligando com o contexto de Bom Jesus de Pirapora. A referência mais antiga sobre a imagem de Bom Jesus de Pirapora está registrada no livro do tombo da igreja de Santana do Parnaíba. Em distância de 2 léguas para a parte norte, junto à margem, no rio Tietê e Salto de Pirapora, existe a capela do Senhor Bom Jesus. Do latim, esse homo, ou eis o homem. A gloriosa e venerada imagem e o orago dela foi achada milagrosamente na beira da água do rio Tietê e de um pesqueiro do mesmo sítio, à margem do mesmo rio, só talhada em madeira e depois aperfeiçoada e estabelecida a sua capela perto do mesmo lugar de sua descoberta e invenção.
Bom, pessoal, como eu contextualizei para vocês, há tempos atrás fui para a cidade de Mogi das Cruzes, em frente à igreja de Santana, ou Catedral de Santa Ana, lá em Mogi das Cruzes, e lá na frente daquela igreja eu contextualizei as mesmas imagens que tem aqui na cidade de Bom Jesus de Pirapora, que são os patronos da Igreja Católica. Atrás de mim aqui, por exemplo, eu tenho São Paulo Apóstolo, que é um dos fundadores aí da Santa Madre Igreja. Então, São Paulo Apóstolo, a mesma imagem que está atrás de mim aqui, é a mesma imagem que existe nesta igreja de Santana, lá em Mogi das Cruzes, do qual eu já contextualizei. Confiram depois este vídeo incrível sobre a Catedral de Santana em Mogi das Cruzes, do qual eu faço uma citação daqui de Pirapora e os comparativos. Aqui a gente tem São Paulo Apóstolo sendo representado com a espada, do qual simbolicamente ele foi decapitado em Roma, né? Então ele é representado com a espada por ser o primeiro mártir da igreja, né? E as Sagradas Escrituras em sua mão. Então São Paulo Apóstolo, ele é também o patrono da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, que este ano completou 470 anos e fizemos muitas homenagens não só à cidade, mas também ao apóstolo fundador do cristianismo. As duas belas esculturas de São Pedro e também de São Paulo adornam a fachada externa da Capela Matriz de Pirapora do Bom Jesus, como dois guardiães da antiga fé católica. São Paulo foi decapitado em Roma e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na mesma cidade. E assim derramaram o sangue de martirizados na Roma antiga, no reinado agitado e controverso do imperador Nero, em uma época turbulenta da história antiga de Roma. São Pedro e São Paulo, os mártires do cristianismo, que são dois pilares de fundamento de todo o processo de fé do cristianismo primitivo. Agora aqui do lado direito da igreja, daqui de Bom Jesus de Pirapora, nós temos aqui o outro patrono da Igreja Católica Apostólica Romana, que é São Pedro, também apóstolo de Jesus, o único que sobreviveu às perseguições e o mais antigo, o mais velho, né, que conheceu depois Paulo de Tarso. Então São Pedro é representado com as chaves do céu em suas mãos e também as Sagradas Escrituras. Esta mesma imagem também contextualizo lá em frente à Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes. Então São Pedro, que está aqui atrás de mim, ele representa então um dos pilares da igreja também aqui em Bom Jesus de Pirapora. Observem aí a imagem bastante robusta e ela então se impõe aí como um guardião aqui da igreja de Bom Jesus de Pirapora. É muito interessante fazer essas observações aqui no canal Legiões de Apolo. É interessante fazer observações no centro histórico da cidade de Pirapora do Bom Jesus, que é marcado por festas, tradições, cavalgadas, procissões e romarias que marcaram a vida de muitos fiéis vindo de terras distantes, em árduas peregrinações com fortes expressões de fé católica. Infelizmente, este polo turístico também sofreu grandes mutilações e entrou em parcial decadência nos tempos modernos, devido aos rescaldos de todos os processos degenerativos dos costumes.
O mais importante de todo este fenômeno, porém, é uma parte expressiva destas tradições ainda estarem firmes, e são nelas que todos nós apostamos nossas singelas homenagens. Estamos aqui no Centro Histórico de Bom Jesus de Pirapora e viemos fazer a visitação no Seminário de São Norberto aqui, onde há um Museu de História Natural também, um museu com muitas coisas interessantes, porém um imprevisto no meio do caminho. O museu está fechado, como vocês estão vendo ali, os portões estão trancados, então não tem como a gente fazer o acesso lá no alto, nesse prédio imponente, onde tem muita coisa que se filmar, e se explorar, fotografar, etc. Teremos que deixar isso para uma outra oportunidade, mesmo porque a gente passaria um bom tempo só lá em cima fazendo todas as filmagens, olhando todos os detalhes lá que tem que ser filmado. Tem muita coisa nesse museu. Ficará isso para uma outra oportunidade, ok, galera? Simplesmente não é culpa minha, a boa vontade minha não vai faltar. O problema agora é a oportunidade da qual a gente nunca tem, quando tem, é muito escassa, ok? Então é isso aí, valeu! A histórica cidade de Pirapora do Bom Jesus está situado no polígono da Serra do Boturuna, entre os municípios de Santana do Parnaíba e distrito de Araçariguama, e a paisagem natural de sua volta ainda possui traços da antiga região, embora uma boa parte do território esteja bem devastado pelo avanço da picareta da modernidade. Porém, para nós historiadores e também artistas apolíneos, é digno de uma nota mais expressiva destacar que o próprio local na beira do rio Tietê, no passado, fornecia muitos alimentos e recursos suficientes para estabelecer ali muitas moradias. Havia muita comida em abundância, pelos peixes no rio e pelos animais na mata virgem, e também pela água cristalina da mais pura possível. Algumas antigas famílias que moravam em Parnaíba tinham aqui suas terras. A própria natureza apresentava sinais de um pequeno paraíso perdido aqui na terra, perdido também nesta imensa mata atlântica. O elemento principal era o próprio rio Tietê, ou Anhembi, nomes toponímicos dados de forma original pelos silvícolas desta terra. A cidade de Pirapora do Bom Jesus, assim como a cidade de Aparecida do Norte, são duas cidades históricas que acrisolaram tradições paulistas antigas importantes para todo o contexto histórico e também religioso do povo brasileiro raiz. Guardam nas suas belezas de suas paisagens a simplicidade do povo simples da roça, que devotamente visitavam estas paragens e estes santuários desde os tempos mais antigos de nossa história.
Antes de encerrar este arquivo, deixo aqui registrado minha singela homenagem à saudosa memória de minha tia Luzia Fernandes, irmã legítima de minha mãe, fervorosa católica, pioneira no passado, entre as décadas de 70 e 80, onde ela organizava romarias e excursões para este lugar incrível. Graças a minha tia Luzia, eu também conheci Pirapora do Bom Jesus.